Boa tarde, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é uma aula de geografia. Nós iremos hoje fazer atividade no livro didático. Hoje nós teremos atividades na página 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Como são muitas páginas, hoje eu não vou ler o texto e explicar. Hoje eu vou ler as atividades, explicá-las e também explicar as imagens que vão nos ajudar muito a responder as atividades, tá bom? Começamos na página 60 com a abertura do nosso capítulo. O título do nosso capítulo é A Modernização do Brasil. Nesta unidade, você vai reconhecer características do processo de industrialização no Brasil e suas repercussões no espaço geográfico brasileiro, descrever a influência da indústria no crescimento das cidades, reconhecer a integração do território e das cidades decorrentes da modernização do Brasil, identificar alguns problemas ambientais decorrentes da industrialização, descrever aspectos do processo de modernização do campo no Brasil e reconhecer seus impactos sociais, reconhecer características do comércio exterior. Então, é o que nós iremos aprender nessa unidade. Hoje, as atividades vão ter que ser copiadas no caderno. Não tem espaço no livro para responder, então vocês vão copiar para mim no caderno. Vão fazer o cabeçalho, o nome da escola, a CREUNA, 23 de abril de 2021, professora Bianca Andrade de Jesus, estudante, o nome de vocês, ano escolar quinto e a turma vocês vão preencher. Logo abaixo disso, vocês vão colocar para mim página 60 e vão copiar as atividades. São 4 atividades na página 60. Vamos ver a primeira? A primeira está dizendo assim: o que você observa nas paisagens retratadas em cada fotografia? As paisagens são essas que estão na página 61. Logo acima aí, a fotografia 1, nós temos a legenda seguinte: Pátio do Porto de Paranaguá, localizado na Baía de Paranaguá, Paraná, com veículos produzidos no Brasil e que serão comercializados com outros países. Fotografia de 2016. Então, se eles serão comercializados com outros países, eles serão exportados, eles serão mandados para fora do Brasil. Na fotografia 2, vamos ler a legenda dela. Torres de transmissão de energia elétrica no município de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, em 2014. Essas linhas fazem parte da rede de distribuição de eletricidade, levando a energia produzida nas usinas para diferentes pontos do território brasileiro. Então, são através dessas linhas que a eletricidade é transmitida. Está perguntando o que você observa. Então, o que vocês veem na imagem 1? Tem carros, tem porto, tem água. Vocês vão mostrar para mim o que vocês estão vendo. E na fotografia 2 também. O que vocês veem na fotografia 2? Se tem fios de energia, se tem uma estrutura metálica, postes de alta tensão, vocês vão descrever o que vocês veem, tá bom? Atividade 1, vocês vão descrever o que vem. Na atividade 2, está perguntando: qual atividade econômica é responsável pela produção dos veículos que aparecem na fotografia 1? Essa é a primeira pergunta. Será que essas atividades a atividade é o extrativismo, que é ir lá na mata recolher as coisas que tem lá? Será que a agropecuária está produzindo gado, né? Está produzindo cana? Será que é o transporte? Será que é o comércio? Será que é a indústria? Será que eles estão produzindo algo? A indústria geralmente é aquela atividade econômica que produz as coisas, né? Essa é a primeira pergunta da atividade 2. Também nós temos: o que você sabe sobre essa atividade? Então, se vocês acharem que a produção de carros está relacionado com a atividade industrial, o
O que vocês sabem sobre atividade industrial? Como que ela é feita? O que ela precisa? Tá? Descrevam para mim aí na número 2. Na atividade 3, está perguntando como é possível relacionar a paisagem da fotografia 1 com a da fotografia 2? O que elas têm em comum? Uma depende da outra para alguma coisa? Será que a gente precisa de carro para produzir eletricidade? Ou será que a gente precisa da eletricidade para a indústria que produz carro funcionar? Vocês vão responder para mim, por favor. Na atividade 4, está dizendo o seguinte: pelas fotografias, é possível avaliar que no território brasileiro existem estruturas próprias de um país que se modernizou. Explique essa afirmação, procurando basear-se no que você aprendeu até aqui e também no que você observa no lugar onde vive. Quando nós olhamos essas duas fotografias, vocês acham que o Brasil é um país que possui indústrias, um país que consegue produzir em grande escala? Ou não, nós ainda vivemos naquela época em que a gente necessita de 50 pessoas para montar um carro e demora um mês para se montar um carro, ou a gente consegue montar grande quantidade de carro em um curto período de tempo? Essa é a questão da número 4. Essas são as primeiras 4 atividades. Depois, nós vamos ver um pouco sobre o processo de industrialização. A industrialização, ela caracteriza-se pela ampliação significativa de diversos tipos de indústria. Então, tem que existir a indústria que produz a roupa, a indústria que produz o tecido para ser feita a roupa, tem que existir a indústria que produz a linha que é feita a roupa, a indústria que vai transportar essa roupa depois de pronta. Então, industrialização é isso, é você ter grandes indústrias em vários tipos de setor e não só num tipo específico. A modernização do território acontece principalmente pela integração do campo e da cidade. O que é isso? O campo depende da cidade para produzir, para comprar máquinas, para comprar insumos, seja sementes, sejam pesticidas, e a cidade depende do campo. Ela precisa de tudo que é produzido no campo para poder que ocorra a industrialização. Aqui, nós vamos falar principalmente, eu falei que eu ia falar com vocês sobre as fotos. Nessa página, nós temos a foto da rodovia Presidente Dutra, que liga as duas maiores cidades do Brasil, São Paulo, em São Paulo, e Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. É a mais movimentada do país, com grande fluxo de caminhões, além de outros veículos. Essa fotografia é de 2017. Se nós pensarmos aqui no nosso município, nós temos uma grande rodovia que passa aqui dentro da cidade, que é a BR-060. Ela passa aqui pela gente entre Rio Verde, vai até Goiânia e ela segue para ambos os lados. Ela é uma rodovia grande, ela é uma rodovia duplicada, então ela tem um grande trânsito de caminhões que transportam as coisas que são produzidas, tanto na capital, que é Goiânia, para o interior, tanto as coisas que o interior produz para a capital. Isso faz com que nós temos uma rede urbana, as coisas não ficam paradas só no nosso município ou não ficam paradas só em Goiânia. A gente consegue ter um fluxo de mercadoria muito grande. Hoje você consegue em um dia em Goiânia e voltar e lá comprar as coisas que você necessita e tá em casa no mesmo dia. A mesma coisa não acontecia, por exemplo, há 30 anos atrás, tá? A industrialização, ela é muito importante para um país, para uma cidade, só que ela causa alguns problemas principalmente ambientais, porque ela pode poluir os rios, as águas, ela gera lixo, ela pode acabar com as coisas que são produzidas em determinada região. Então, o processo de industrialização ele é muito bom, mas ele tem que ser muito bem planejado para que não cause tanto impacto. Depois, na página 67, nós temos
o subtítulo Industrialização Brasileira. Aqui nos diz que a industrialização no Brasil desenvolveu-se no decorrer do século XX, principalmente a partir dos anos de 1930. Observe as imagens de satélite a seguir que retratam o mesmo local em épocas diferentes. Nós vamos observar essas imagens e responder as atividades logo abaixo. Vocês vão copiar no caderno. Coloquem lá para mim. Página 63. E aí vocês copiem. Atividade 1, responde. Atividade 2, responde. Atividade 3, responde. Na primeira fotografia, essa fotografia em preto e branco, a gente pode reparar que ela não é uma qualidade tão boa. A gente vai ter uma certa dificuldade de identificar os detalhes menores, mas eu vou ajudar vocês. É uma imagem de satélite da região do Jockey Club da cidade de São Paulo em 1954. Então, aí no centro nós temos o Jockey Club destacado, logo abaixo o Rio Pinheiros e depois lá no canto inferior esquerdo a ponte. Pela qualidade da imagem, a gente consegue identificar poucas casas, poucas ruas, né? A gente consegue identificar isso, mas a gente consegue ver que é um lugar basicamente mais rural, ele não tem tanto desenvolvimento assim. Na atividade 2, é uma imagem de satélite da região do Jockey Club, da cidade de São Paulo, em 2014, desculpa. Essa imagem já é de alta resolução, a gente consegue identificar muitas coisas. Por exemplo, o Jockey Club continua, o Rio Pinheiros e a ponte. Mas se vocês observarem a quantidade de casas que nós temos ao redor. E ainda nós temos destacado aqui, com esse pontilhado em azul, as avenidas marginais do Rio Pinheiros. Então, vocês observarem, foram criadas grandes avenidas ao redor, nas laterais do rio, coisa que não existia em 1954. Tá, vamos olhar as atividades. Número 1. Você identifica elementos da paisagem de 1954 que tenham permanecido na paisagem de 2014? Sim ou não? Tem coisas que estão nas duas imagens? A resposta é sim, já vou avisar para vocês. Quais que são essas coisas? O que tem de diferente, o que tem de igual, na paisagem de 2014 com a paisagem de 1954? Vocês vão falar para mim quais são esses elementos. 2. Quais diferenças você percebe entre as paisagens retratadas? O que mudou de 1954 para 2014? O que tem de diferente? Na hora que eu fui analisando as imagens, eu já fui dando algumas dicas para vocês. 3. Em sua opinião, as alterações apontadas na questão anterior podem estar relacionadas ao processo de industrialização do Brasil? Explique sua resposta. São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil. Tudo começou, a grande parte da industrialização do Brasil começou lá em São Paulo. Então, vocês acham que essa quantidade de casas que aumentou, essa quantidade de localização foi relacionada à indústria que precisava de mais pessoas, mais mão de obra, tá? Deem uma pensada nisso. Depois, continuando aqui, na página 64 vai falar um pouco sobre as primeiras indústrias, as indústrias de base. O que são de base? Elas são o início para que qualquer outra indústria funcione. A maioria das indústrias, não vou dizer todas, mas para que a maioria das indústrias funcione. As principais são a Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada em 1942. Ela explora minério de ferro. Então, se vocês pararem para pensar, o que precisa de ferro? Todos os produtos industrializados, eletrodomésticos industrializados, precisam de ferro. Uma casa para ser construída, hoje em dia a gente utiliza muito ferro para ser construída uma casa. Então, a indústria de ferro, o minério de ferro, é uma coisa essencial para várias indústrias. Para construir um carro, a gente precisa de ferro. Para construir uma ferrovia, a gente precisa de ferro. Então, essa foi uma das primeiras indústrias de base criadas.
Depois veio a Companhia Siderúrgica Nacional, que ela trabalha com a produção de aço. Então, o aço também é um elemento muito importante, tanto na construção civil quanto na indústria, tá bom? Em 1957, o governo criou a Petrobras. A Petrobras, ela extrai petróleo e produz combustíveis, gasolina, óleo diesel, querosene, gás de cozinha. E esses materiais são matérias-primas de outros produtos, como a tinta, plástico. A gente precisa de combustíveis para poder produzir isso, além de precisar de combustível para funcionar grande parte de máquinas para poder na indústria, tá? Vamos analisar a imagem dessa página. Vista do então distrito de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1947. Ao fundo, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN. Então, é uma imagem em preto e branco que retrata logo o início da Companhia Siderúrgica Nacional. A companhia foi fundada em 1943 e essa foto é de 1947. Então, vocês conseguem ver a indústria lá no fundo. Depois, na página 65, nós temos falando sobre a função das cidades. E existem cidades que se destacam pela indústria, tem cidades que se destacam pelo turismo, principalmente algumas o turismo religioso. Tem umas que se destacam porque tem portos. Tem outras cidades que se destacam pelo comércio, por ter um comércio muito grande, ter uma variedade de coisas muito grande. Aqui em Acreúna, a gente pode destacar que a função da nossa cidade ela é uma função indústria. Nós temos aqui, apesar de no município nós não termos nenhuma indústria de grande porte, mas ao redor do nosso município nós temos muitas indústrias, principalmente indústria de cana. A grande maioria da população de Acreúna trabalha na indústria de cana das cidades que são montadas nas cidades vizinhas. Vamos analisar essas duas últimas imagens para a gente responder a atividade. Na primeira foto, nós temos um trecho da cidade de São Paulo em que se vê a Igreja Santa Efigênia em 1916. Na segunda imagem, nós temos o mesmo trecho da cidade de São Paulo, retratado acima em 2017. Em 1916, essa primeira imagem que está em preto e branco, a gente pode perceber que o que se destaca é a igreja. Temos casas ao redor, mas são casas térreas. Não vemos carros nas ruas, por sinal nós vemos uma carroça, né? Nós temos já os postes de eletricidade, mas a gente percebe que é uma paisagem bem menor, com bem menos elementos. Na fotografia 2, nós temos a mesma igreja, só que a igreja já não se destaca tanto. Nós temos prédios ao redor, prédios altos, nós temos bastante carros, as ruas estão asfaltadas. Então, houve uma mudança muito significativa da fotografia 1, de 1916, para a fotografia 2, de 2017. A pergunta número 4, vocês vão pôr lá no caderno. Página 65. Aí copiem 4 e respondam para mim. Como essas fotografias retratam a modernização do país? Comentei com vocês, não é? Os prédios aumentaram, nós temos carros, nós temos ruas asfaltadas. Então, escrevam para mim, por favor. Eu vou ficar aguardando. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom?